Fala, galerinha do meu nono. Gente, então, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo a correção, tá? Da atividade da página 103, que foi proposta no vídeo anterior, relacionada às relações métricas, as 4 primeiras relações métricas dentro do triângulo retângulo, tá certo? Então, bora lá, acompanhe aqui comigo passo a passo, para que você não tenha nenhuma dificuldade, né, na parte de resolução de questões e compreensão desse assunto aí que é importante para a nossa segunda avaliação, tá? Então, olha só. Primeiramente, eu coloquei, né, novamente esse quadro de relações métricas aqui, que é para a gente saber que existe basicamente 5, né, relações. Só que essa última bem aqui, ó, que é essa a quadrado, b quadrado mais c quadrado, ela está aqui, mas ela vai ser vista separadamente, que é, na verdade, o teorema de Pitágoras. O que nos interessa para essa, primeiramente, para essa primeira parte, são essas 4 aqui, ó. A vezes H, B vezes C. B quadrado, A vezes N, C quadrado, A vezes N. E H ao quadrado é a multiplicação das projeções. Basicamente, lembrando, todas as fórmulas saem dessa nomenclatura aqui que nos foi, né, falada lá no triângulo retângulo. Tudo bem? Então, bora lá. Então, olha só. Quando você pensar, né, na parte da atividade, a dúvida que nos surge é, professora, que fórmula eu hei de usar em cada questão? É isso que eu te digo. A fórmula ela vai sair a partir dos dados que você tira. Você tirando dados, não há como você dizer que não, por exemplo, não sabe que fórmula usar, porque fica bem explícito. Olha só. Então, nessa questão, presta atenção, que está na tua página 103, ele diz o seguinte, ele quer saber a medida de x, ou seja, basicamente, se perceber, ele te dá esse triângulo aqui que está invertido, tens a altura e tem as duas projeções. Ele quer saber quanto vale essa projeção. Professora, como você sabe que é a projeção? Só você voltar no desenho anterior e comparar. Então, o que eu consigo tirar do desenho como dados? Você tem que fazer isso. Pega o valor, ó, dá uma olhada. Essa medida bem aqui, ó, é a medida do M. Essa medida bem aqui é o valor de N, que no caso é X. Então, percebe que eu já estou substituindo pelo valor da questão. M para mim aqui é 8, N vale esse valor de X. E essa medida bem aqui, que vem do centro do triângulo, aqui do centro do triângulo, até tocar na hipotenusa, é a altura, né? E a altura, de acordo com a questão, vale 12. Percebe que existe 4 fórmulas, mas existe somente uma fórmula que trabalha com a relação entre a altura e as projeções. Ó, só você olhar. A única fórmula que trabalha com a altura e as projeções é essa aqui, ó. Por isso que você não vai utilizar essa aqui, que também tem H. Porque a dúvida é, duas fórmulas tem o H, qual utilizar? Você, dependendo dos dados que você vai tirar, aí você vai pegar e saber que fórmula é. Em relação, se você fosse por essa fórmula aqui, tu não ia conseguir resolver, porque ele não deu a hipotenusa, ele não deu os catetos, ele deu somente o quê? A altura, ele deu uma projeção e quer que você encontre a outra. Então, automaticamente, a fórmula que você vai usar é essa aqui, ó. H quadrado é N vezes N. Então, o segundo passo, gente, é só substituir, né, cada valor de acordo com os dados que foram dados. Olha aí, ó. Percebe que o H é 12, então ficou 12 ao quadrado. Lembrando que esse quadrado é da fórmula. O valor de M é 8. O valor de N, substituindo, vale X, que é o que ele quer que você encontre. Resolvendo aqui com calma, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144, certo? 8 vezes x. Aqui, gente, para que a gente evite errar e tá passando para lá negativo, positivo, existe uma propriedade que eu sempre falo para vocês na matemática que ajuda muito a gente a resolver equações quando estão invertidas, ou seja, a letra está para um lado e o número para outro, que é você simplesmente trocar a igualdade de posição. Percebeu que eu não troquei ninguém de lado, eu só troquei, ó, a igualdade de posição, ou seja, em vez de eu chamar 144 igual a 8x, eu disse que 8x é igual a 144. Dizer que uma coisa é igual é tanto pela direita quanto pela esquerda, tá certo? Com isso fica mais fácil de você conseguir isolar quem? O x. Por quê? X está o quê? Multiplicando esse 8 nele aqui, então ele vai passar dividido por 144. E ao fazer essa divisão que é exata, 144 dividido para 8, ele dá o quê? 18, tá certo? Ou seja, a projeção aqui, ó, N, que nos foi pedida na questão, ela vale 18 centímetros. Tá certo, gente? Pode perceber que não tem nada de anormal, né? Basicamente é substituição, é reconhecimento da fórmula de substituição dentro da equação geradora aí, né? Que não deixa de ser uma equação, a relação. Tá certo? Então, bora lá para a segunda questão. Na segunda questão, ele pede que nós achemos também a altura desse triângulo. Pode perceber que, assim como o anterior, ele dá 3 coisas para a gente aqui, ó.
Ele deu essa projeção bem aqui, que está no lugar de M, tá? Deu essa projeção que é o N, ou seja, M8, N4,5, e quer saber quanto vale essa altura H. Nesse caso aqui, como ele chamou H de H, a gente não vai chamar de X. Você só chama de X se a questão falar alguma coisa a respeito. Se ele chamou de H, é porque ele já quer que você ache H mesmo, perfeito? Então, bota uma interrogação, que é o que você vai achar. Daí, novamente, a única fórmula que trabalha ao mesmo tempo com H e as projeções é essa fórmula aqui, ó. H quadrado é igual a N vezes N. Substituindo com K, o valor de M é 8, valor de N 4,5, multiplica. Quando você multiplica 8 vezes 4,5, ele dá 36. E aí, de novo, qual é o inverso da potência? É a raiz positiva, porque a gente está falando de geometria. Na geometria, você só calcula a raiz positiva, nunca esquece. E ao resolver a raiz de 36, você chega igual a 6 centímetros, que é o valor, no caso, dessa altura aqui na questão que nos foi solicitada. Tá certo, gente? Pode perceber que é bem tranquilo. Só existe uma questão nesse meio, que ela vai dar um pouco mais de trabalho, que é a quinta, né? Mas as demais todas são bem diretas assim, né? Então é um assunto bem fácil de ser compreendido, ainda que a gente não esteja aí olhando, né, ao vivo, tá? Então, terceira questão. Ele pede o quê? Ah, não, perdão. Essa questão 2, ela é item A e item B. Vamos lá para o item B, tá? Que vem aqui é B. Que eu coloquei A, mas é B. Tá? Então, de novo, ó, valor de M, 1,8, valor de N, 5. E ele quer que nós falemos, né, quanto vale o H, que no caso ele chamou de H mesmo, então eu botei interrogação, que é o que acharemos, tá? Substituindo com K na fórmula que trabalha ao mesmo tempo com HNN, eu venho substituindo com K, olha aí, M vale 1,8, N 5. Multiplicando, isso aí vai dar quanto? 9, tá? 1,8 vezes 5 dá 9. Tirando a raiz quadrada de 9, que é o inverso da potência a raiz, tá? Você chega na altura igual a 3 centímetros para essa questão aqui, item B da tua questão 2. Tá certo, gente? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, né? Não tem grande dificuldade, uma vez que você só está fazendo substituição de valores na fórmula, né? Não tem grande... A única coisa que você tem que ter habilidade, que eu digo que você deve ter, é ir na questão e saber tirar muito bem os dados, tá? E outra coisa que eu te falo também, professora, eu não sei quem é o M e quem é o N. Gente, tanto faz. Como é uma multiplicação, se você inclusive colocar o N como 5, né, o M como 5 e o N igual a 1,8, não tem problema. O que tem que ser tirado geralmente correto é aquela variável que fica isolada. Por exemplo, se você colocar H igual a 5, vai dar errado. O H aqui vale quanto? Você vai achar, né? É o que a gente quer, tá certo? Então, é só esses cuidados que deve ter aí, tá bom? Terceira questão, quer que nós achemos aqui também a altura. Mas pode perceber como a questão é um pouco diferente. Ele quer que a gente tenha a altura, mas ele deu como dados o B, 21. Ele nos deu o C, que é 28, é só olhar no desenho original. E ele deu essa medida maior aqui, que fica em relação ao ângulo de 90 graus, que a gente sabe que a hipotenusa é o nosso Azinho. E ele quer achar quem? O H. Pode perceber que, como ele não deu as projeções, não seria interessante você utilizar aquela fórmula H quadrado igual a M vezes N. Nesse caso aqui, quando nos é dado 4 variáveis, a fórmula que você vai utilizar é essa aqui, ó, A vezes H, B vezes C. Então, tá aí a diferença para você, né? Eu tenho certeza que deve ter surgido a dúvida. Professora, existem duas fórmulas que tem o H. Quando é que eu vou usar cada uma? Pois é, vai depender dos dados. Se os dados tiver A, B, C e H, pedir H, você usa essa. Se ele te dá só H e NN, você usa a anterior que eu resolvi nas outras questões, tá? Então, aqui, novamente, substituindo com K, amor. A, 35, H, eu quero achar. B, 21, C, 28. Faz a multiplicação do 28 vezes 21 aí, que dá 588. Como eu quero achar H, ele está multiplicando, passa dividindo. Daí eu tenho que o H vai ser quanto? 16,8 centímetros, que no caso seria a altura correspondente a esse triângulo retângulo aí que nos foi solicitado na questão. Tá ok? Então pode perceber o passo a passo aqui, ó. A sacada toda, gente, é tira muito bem os dados, porque você tirando os dados, você tem grande chance de acertar. E se você querer jogar direto, só se você tiver um olho muito bom aí, né, para estar fazendo. Lembrando, existem dois tipos de questão. Aquele dá o desenho e pede para você tirar os dados, né? Ou ele tem questão que ele já dá para a gente os dados, aí você só aplica direto na questão, tá certo? Bora lá para a quarta questão. Olha aí, de novo, né? Calcule o valor de quem? De x.
X é quem aqui, ó? Pode perceber que X é esse cateto bem aqui que está no lugar de quem? De B, se você olhar. Então, bora lá para os dados. Ó, hipotenusa, 25. Né? B, que é esse lado daqui, vale X de acordo com a questão. C vale 24. E a altura, nesse caso, bem aqui, tá? Que falta eu fazer essa modificação. Já vou fazer aqui rapidinho. Tá certo? Então, olha só, fiz aqui a modificação necessária. Então, o que eu tenho? BO 21, né? Volte lá rapidinho que a gente vai fazer. Tá, é isso. Então, olha só, voltando aqui para a questão 4, já fiz as modificações necessárias, tá, gente? Então, olha o que eu tenho. Novamente, o A25, ó, hipotenusa, que está na frente do ângulo de 90. O B está ocupando o valor de X. O C está ocupando o valor de 24 centímetros. E o H, 6,72, tá certo? Então, novamente, tenho 4 valores, ele quer achar uma hipotenusa, perdão, ele quer achar um dos catetos. Porém, a fórmula que nos é interessante é essa, já que é onde tem os 4 valores numa única fórmula. Então, olha aí, fórmula utilizada, A vezes H, B vezes C. Lembrando, gente, que se tem 4 variáveis, é porque a fórmula pode ser mexida de 4 vezes. Nem sempre ele vai pedir o H, às vezes ele pode pedir o A, se ele pediu o C nessa, perdão, pediu o B, ele pode pedir o C e por aí vai, tá? Então, substituindo aí com calma, ó, valor de A25, que multiplica o H, que é 6,72, igual o B vale X, que é o que eu quero achar, um dos catetos, C, 24, né? Tá certo? Tá bom? Com isso, olha aí, ó. Vamos fazer aquela multiplicação ali, ó. Aliás, antes de multiplicar, bora logo fazer a troca, né, da igualdade, que nos ajuda muito, já que o x está no outro membro. Troquei. Em vez de ler 25, que multiplica 6,72 igual a x vezes 24, eu posso já arrumar aqui e chamar 24x igual a 25, que multiplica 6,72. Daí, ó, multiplicando com calma esse valor, chega a 168. E ao dividir, quando eu quero achar o valor de x, isola a variável, eu tenho a seguinte resposta. Que x aqui, no caso, vale 6 centímetros, 7, nos fazendo remeter que essa medida bem aqui, ó, desse cateto, vai valer 7 centímetros aí na nossa questão. Tá certo, gente? Tudo bem? Então, vamos lá, seguindo lá para a quinta questão. Então, olha só, questão que de fato eu considero a mais difícil, tanto que eu fiz questão de colocar ela toda aqui, ainda que fica apertada, que é para a gente estar olhando, né, o que está acontecendo na questão. Então, percebe que na questão ele quer que a gente encontre as medidas dos lados do triângulo, só que ele não chamou nenhum de nenhuma variável, ele não chamou x, nada disso. Então, como ele não chamou, poderia chamar de x, y, z? Poderia, mas no caso a gente vai trabalhar com o segmento mesmo, que é para você ter uma noção, né, até porque você já trabalhou com o segmento na parte de semelhança, não tem porquê ficar aí preocupado. Então, ele quer saber basicamente na questão quanto vale AB, tá? Ó, botei aqui interrogação. Ele quer saber quanto vale AC, que eu também coloquei em interrogação. Ele quer saber quanto vale BC, que eu também coloquei em forma de interrogação. As medidas dos 3 lados, já que o triângulo tem 3 lados. O que nos foi dado na questão como dado, que está até aqui no desenho, ele falou que AH, ou seja, essa altura aqui, que ele chamou de AH, vale 60 raiz sobre 13. HC vale 144 sobre 13. E aí tu diz, professora, como é o procedimento desse tipo de questão que ele pede mais de uma variável? Primeiramente, eu quero que você entenda que, às vezes, numa única questão, como é esse caso, você pode utilizar até 3 fórmulas, às vezes até as 4 fórmulas, tá? É como se você fizesse uma por vez, tá? Então não precisa ficar desesperado, é só você achar uma por vez, que é uma fórmula, tá? Relacionada com a outra, sendo que uma delas é achar no meio direto. Mas bora lá. O que eu vou fazer? Como eu quero achar B, C e A e a gente não viu Pitágoras, e se eu tivesse visto Pitágoras, daria para resolver por um outro caminho. Mas como você ainda não viu, a gente vai considerar que a gente só viu as 4 fórmulas, então resolver pelas fórmulas aí, tá? Então olha o que eu vou fazer. Pensando em achar, eu já tenho essa projeção bem aqui, se você olhar, que é a projeção HC, que está no lugar de N. Então se eu achasse, por exemplo, esse N, já que eu também tenho H, daria para eu achar esse segmento BC, que é a hipotenusa. Então, eu vou começar por aí. Então, olha o que eu vou fazer. Vou achar, pela fórmula do H quadrado M vezes N, eu já tenho o H e tenho esse M. Então, eu quero achar o N. Então, olha o que eu vou fazer, substituindo, ó. Já vou jogar direto na figura, tá?
O H é esse H aqui, ó, 60 raiz de 3 ao quadrado. BC, BH, que é essa medida aqui que vale M, eu não sei. E de acordo com a questão HC, que é essa outra medida que vale o N, é 144 sobre 13, tá? Fazendo as devidas contas, gente, aí, ó, eu já coloquei um pouco direto para você aí, tá? Eu já mudei a igualdade, ó, ao invés de ler 60 raiz sobre 13 sobre 2, eu já coloquei para o lado de lá, BH, 144 sobre 13, e já resolvi aqui também, ó, 60 ao quadrado é 3.600, 13 ao quadrado é 169, tá? O que eu vou fazer agora aqui, ó? Esse 144, ele está o quê? Multiplicando, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Quando você fizer as devidas fatorações, correção, né, divisão, você vai chegar nesse resultado aqui, ó, que eu já coloquei para você direto, eu quero que tu teste lá. Mas quando você fizer, multiplica pelo inverso, né? Simplifica. Você vai ver que você vai chegar nessa seguinte fração aqui, ó, 25 sobre 13. Guarda aí. E com isso dá para a gente achar, enfim, o nosso primeiro segmento, que é o A, o BC, que é a hipotenusa. Por quê? Vê se você concorda. A hipotenusa é esse segmento grandão aqui, ó, BC. Então, se eu pegar, somar o BH com o HC, eu estou achando, na verdade, a minha medida maior, que é a hipotenusa. Como eu acabei de achar o BH como 25 sobre 13, o HC foi dado como 144, utilizando a adição de frações, lembra lá, mesmo denominador repete, soma os numeradores, dá 169. E se eu dividir 169 para 13, isso aí dá 13, chegando assim na nossa primeira medida. Guarda lá. Agora vamos achar a B e a C. Para achar a B, se você perceber, ele está nesse lado aqui, ó. Ele é quem para a gente? O segmento B, se você olhar, ó, dessa aqui, ó. Então, substituindo, ó, o B quadrado está no lugar de AB quadrado, o A já sei que é 13, o M é 25 sobre 13, né? O que dá para fazer aqui, professora? Corta 13 com 13, só vai sobrar o 25. Tirando a raiz do 25, eu chego no AB igual a 5, resolvendo para a gente a nossa segunda variável. E automaticamente, para achar esse AC aqui, ó, vou utilizar a fórmula, porque ele está na posição C. Então, eu vou utilizar a fórmula C quadrado A vezes M. AC quadrado eu ainda vou achar. A é 13, o N é 144 sobre 13, que é esse valor bem aqui, ó, tá certo? Cortando de novo, ó, 13 com 13, vai sobrar quem? O 144. O inverso da potência é a raiz. Raiz de 144 é o quê? 12 centímetros. Com isso, eu achei a minha terceira, né? O terceiro lado que foi nos pedidos na questão. Concluindo assim que hipotenusa ficaria 25 sobre 13, os cateto B 25, cateto C 12 centímetros. Agora, claro, como eu falei, é uma questão bem trabalhosa, porque além de você utilizar, né, de praticamente 4 fórmulas, ele trabalhou com fração, né, que é aquilo que eu sempre digo para vocês, que dá trabalho os cálculos e não é a fórmula em si, tá certo? Então, é essa que é a resolução dessa questão aí. E para fechar com chave de ouro, né, sexta questão, que ele quer que a gente ache o quê? Nos triângulos, calcule a medida, né, de x, da projeção dos catetos da hipotenusa. Basicamente, ele quer que a gente ache quem, ó? Essa projeção aqui, ó. O que nos foi dado na questão? Se você perceber, ele deu essa medida aqui, que eu sei que está no lugar de n, 8. Ele deu o n, que ele quer que nós achemos, chamou de x, e o h vale 10. A única fórmula que trabalha com m, n e h ao mesmo tempo é essa aqui. Então, novamente, substituindo aí com calma, vai ficar no lugar de h 10, 10 quadrado, m é 8, nx. Fazendo essa multiplicação de potência aí, ó, 10 ao quadrado dá 100, 8x. Trocando a igualdade, ó, ou já organizando, tá certo? Olha aí, trocando a igualdade aqui, eu tenho que esse x está multiplicando com 8, ele passa a dividir, e ao dividir você chega no resultado de 12,5, que seria para a gente o nosso valor do nosso cateto aí, perdão, da nossa projeção aí que ele foi nos pedindo na questão, tá? E na letra B, mesmo procedimento, ele quer que nós achemos o valor dessa medida bem aqui, ó, que está ocupando o valor de m para a gente na figura. Então, tirando como dado mx, n vale 4, h é a altura, vale 6. Novamente, pela mesma fórmula, que daria para usar aqui h quadrado n vezes n, substituindo aí eu tenho, ó, 6 quadrado, x vezes 4.
Organizando isso aí, eu tenho 6 ao quadrado de 36, x vezes 4, que eu posso escrever como sendo 4x igual a 36, mudando a ordem e já organizando a equação. Passando, dividindo esse 4, eu chego no resultado de x igual a 9 centímetros, que foi o valor que foi nos solicitado na questão. Tá certo, gente? Então, com isso, meus amores, você tem a resolução integral, né, das questões que foi solicitada para você. E aí, eu quero que continue estudando aí, porque o próximo vídeo eu vou lançar sobre o Teorema de Pitágoras. Segue aí as aulas tranquilo, segue fazendo os exercícios e até a nossa próxima videoaula, tá ok? Um abraço!